Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Versículo de número 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Amém? A Bíblia diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguém, ou se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, essa é a tua palavra, nós a liberamos agora, na certeza que ela é poderosa para trazer fé, despertar fé no nosso coração. Que haja, Deus, o mover do Senhor nesta noite, como tem sido por meio dos louvores, das ministrações, e agora por meio da palavra, o Senhor traga a redenção, a salvação, a libertação, a cura, a restauração e o entendimento, para que saiamos totalmente transformados de glória em glória, de fé em fé. Assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Aleluia. Esse texto de Paulo, ele tem como título a soberana vocação. E Paulo, ele de uma forma muito pontual, ele diz aqui no verso 13, irmãos, dirigindo-se aos irmãos de Filipos, quanto a mim, eu não tenho esse juízo de ter alcançado a perfeição. Eu não julgo tê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa. E é interessante que ele resume tudo em uma coisa apenas. E o que ele disse? Uma coisa eu faço. E o que ele fez? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Diga, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Amém? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E hoje de manhã teve o batismo e eu estava pensando exatamente, e foi o texto que nós abrimos a reunião, em 2 Coríntios 5,17, que fala que nós somos nova criação, amém? Nós somos nova criação, e somos então agora, temos agora um andar novo, nós temos agora um recomeço na nossa vida. E quando eu estava pensando e meditando nessa realidade da nova criação, de sermos novas criaturas, das coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, eu pensei exatamente nisso. Nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Sabe por que isso muitas vezes nos persegue? As coisas que para trás ficam, nem sempre ficaram tão distantes de nós, e ainda muitas vezes nos assombram, nos acorrentam, nos paralisam, e nós precisamos entender o passado da forma que ele precisa ser lido, percebido, discernido. E muitas vezes nós temos a máxima dizendo: se eu pudesse voltar, faria diferente. Quem já falou isso ou pensou isso alguma vez na sua vida? Amém? Não fique apavorado. Acontece nas melhores famílias, tá bom? Bom,
de uma forma ou de outra nós já cogitamos, pensamos ou até verbalizamos, dizendo: se eu pudesse voltar, eu faria diferente. E de fato, termos uma percepção de mudança é importante, para não incorrermos nos mesmos erros do passado. Evidentemente, considerar o passado para que nós assumamos uma postura diferente hoje e possamos colher frutos diferentes no futuro é importante, mas o passado não pode nos aprisionar. Diga: eu não posso ser preso pelo passado. Amém? Então, nós devemos entender que não podemos voltar. Então não adianta ficarmos cogitando, dizendo: eu faria diferente, porque não podemos voltar. Muitas vezes vem no nosso coração dizendo: naquela situação eu esperaria mais, porque eu fui precipitado. Alguém aqui já pensou ou cogitou isso? Pode levantar sua mãozinha, nós estamos em família, está todo mundo... Amém? Todas as perguntas que eu farei aqui, só para já você ficar bem leve, as respostas, que elas já são óbvias, mas eu sei que você às vezes tem resistência pensando assim: eu não vou fazer porque talvez seja o único. Não, querido, acontece nas melhores famílias e pessoas assim como eu e você pensam isso, falam isso ou falaram isso. Então, pergunta ou falas como: eu agiria mais, ou seja, se por um lado eu esperaria mais porque fui precipitado, outros diriam: eu agiria mais rápido porque eu perdi tempo. É ou não é? Eu já teria feito algo, eu fui muito passivo porque de fato eu perdi tempo. Talvez hoje você pensando: essa altura do campeonato eu podia ter um carro, podia ter uma casa, eu podia ter não sei o quê. Então você talvez pense: eu pouparia mais, porque eu gastei demais. Ou talvez você diria: eu investiria mais, porque eu retive muito. Ou no mínimo você diria: eu escolheria melhor. E na verdade, nós precisamos encarar todas essas coisas como situações que elas passam, como eu falei, tem um certo valor para que nós possamos considerar, e nós não podemos subestimar o passado, no sentido: não vale para nada. Sim, tem um valor, como eu falei, para nós hoje avaliarmos, para que hoje nós possamos ter um bom senso, ainda mais que hoje nós somos novas criaturas, e possamos seguir adiante. Amém? Então, primeira coisa é isso: não subestime o passado. Mas por outro lado, você também não pode superestimar o passado. Você não pode ficar imaginando o passado como algo que hoje faz parte da sua vida, porque já foi, não é mais. Nós precisamos entender que quando as pessoas elas começam a olhar muito para o retrovisor das suas vidas, elas têm dificuldade de avançar. Paulo lhe deixou aqui a chave: uma coisa eu faço. Que coisa é esta? Diga: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Amém? Quantos já deixaram coisas para trás? Então já ficou, já foi. E na medida em que você entende isso, você precisa, como é uma palavra muito em voga, mas é uma palavra certa, ressignificar as coisas hoje na sua vida. Sabe, Paulo ele vai dizer: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam. Ou seja, não é que eu estou subestimando, não é simplesmente que eu não considero as coisas que eu fiz para trás, mas hoje eu tenho oportunidade de fazer algo diferente, porque eu posso andar em novidade de vida. Ou seja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Então, se por um lado não tem como voltar atrás, porque o passado já foi, existe algo que está na sua frente, você precisa seguir.
Você não pode ficar hoje achando que não tem mais jeito, que não tem mais recomeço, que não tem mais o que fazer, porque hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Eu quero repetir, hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Sabe, hoje você precisa tomar posse desta nova natureza que você tem em Cristo e dizer: eu me esqueço do passado, não mais daquela natureza perdida, morta, inclinada para o pecado, sem esperança, sem paz com Deus. Mas agora uma coisa eu faço, além de me esquecer, eu avanço, eu preciso avançar. Sabe, tem pessoas que elas também olham no retrovisor, não para se lamentar. A grande maioria se lamenta, como eu falei. Esperaria mais, agiria mais, pouparia mais, investiria mais, colheria melhor. Mas há outros que olham pelo retrovisor com saudosismo, também como se o passado realmente fosse assim, os tempos áureos da vida dela. Então eles falam frases do tipo: bons tempos foram aqueles. Olham para o retrovisor e falam assim: não, bons tempos foram aqueles. Quem já fez isso? Quem já pensou? Até os jovens, algum jovem aqui já fez isso? Olha só, com menos de 2 décadas de existência já fizeram isso. Imagina nós se não fizemos, não é, Serjão? Bons tempos foram aqueles. Bons tempos. Samuel, ele ouve muito o pai dele falar: bons tempos, filho. Não é verdade? Bons tempos foram aqueles. Mas deixa eu falar, nem os ruins, nem os bons podem voltar. Porque eles já foram. Eles já tiveram um desígnio e já tiveram uma linha linear no nosso Kairos. Ou melhor, no nosso Cronos. Mas preste atenção. Os bons tempos foram aqueles que não podem voltar também, é quando nós dizemos: eu tinha recurso, agora eu não tenho. Eu era valorizado, agora não sou. Eu tinha apoio, agora não tenho. Eu era jovem, agora não sou tão jovem assim. Eu tinha amigos, cadê os meus amigos? Sabe, algumas pessoas olham e cogitam dessas coisas, mas eu quero te falar que nós também não podemos superestimar o nosso passado, não podemos subestimar também, tampouco superestimar. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, o pregador vai dizer o seguinte: nunca pergunte. Quando que é para perguntar? Nunca pergunte. Qual pergunta que eu não devo fazer? Por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer esta pergunta. Por que que os dias passados foram melhores do que os de agora, Senhor? Porque, Senhor, eu tinha amigos, porque eu era jovem, hoje não sou mais, porque eu era valorizado, porque eu tinha recursos, porque eu tinha isso, porque eu fazia aquilo, e eu fico vivendo uma vida que não mais é para ser vivida, porque já foi. Sabe, nós precisamos entender que Paulo, quando ele diz: eu me esqueço, eu vou me esquecer tanto de coisas que para mim foram gloriosas, quanto aquelas que foram ruins, porque eu preciso seguir adiante. Quantos querem seguir adiante? Sabe, não existe pausa para aqueles que nasceram de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Vocês são novas criaturas. Hoje você tem, sabe, em Cristo uma identificação. Tivemos aqui o batismo, o tanque batismal. Nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo. Por outro lado, também nos identificamos com Cristo em sua, ressurreição. Porque quando Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados. Para o quê? Andarmos em novidade de vida. Ou seja, aquela vida pregressa,
aquela vida com erros e acertos, mas muito mais erros e com muito mais, sabe, falta de esperança, com cheiro de morte, aquela vida que não merece, não, sabe, não valia a pena ser vivida, aquela vida foi. Agora hoje eu e você somos ressurretos para andarmos em novidade de vida. Agora nós somos chamados a viver uma vida, ou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Diga assim: eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então pare de ficar olhando no retrovisor, tanto se lamentando por aquilo que talvez foi um revés, foi uma perda, foi algo, um infortúnio, foi algo terrível, quanto talvez aquilo que você pensa que foi glorioso. Até porque alguém já disse que quando alguém diz assim, bons tempos, na verdade é a mistura de péssima memória com boa imaginação. Porque na verdade não foi tão bom assim, mas a pessoa tem o quê? A mania de olhar no retrovisor. E eu e você fomos chamados a olhar para o Senhor. E hoje eu e você somos chamados, através da palavra que Paulo escreveu, a esquecermos as coisas que para trás ficam e seguirmos para aquelas que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos farão isso para o louvor da glória dele? Quantos farão isso? Então nós precisamos entender que não existe simplesmente uma receita de bolo, não existe simplesmente uma autoajuda, senão uma ajuda do alto, onde o Senhor começa a direcionar a nossa vida, e nós precisamos identificar algo na nossa vida, para entendermos que o passado pode ser uma referência, como eu falei, não subestimarmos, muito menos superestimarmos. Então o que fazer, pastor? Primeiro, não despreze os pequenos começos. Não despreze, porque o pequeno começo foi doloroso, foi sem recurso, foi difícil, mas você só está aqui porque um dia você começou. E quando Jesus entrou na sua história, ele ainda endossou para uma nova história, dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não despreze os pequenos começos. A Bíblia diz lá em Zacarias 4:10, na nova versão transformadora, assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se agrada ou se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe, quando nós olhamos para esse texto profético, para aquele tempo em Israel, de uma reconstrução, também nós podemos olhar de uma forma alegórica na nossa vida hoje, entendendo que o Senhor também se alegra ao ver o prumo na mão dele, fazendo uma boa obra nas nossas vidas, completando essa boa obra que ele começou. Quantos aqui desejam que o Senhor complete a obra na sua vida? Então, nós não podemos desprezar os começos pequenos, mas também, em segundo lugar, nós temos que ter coragem. Muitas vezes, os desafios de hoje, e que nós supomos ter amanhã, nos intimidam. Por isso que é um certo conforto, por isso que muitas vezes é um divã para a nossa alma ficar o quê? Com o espelhinho aqui olhando para trás, porque de certa forma, isso vai requerer de mim pouca ousadia, você me entende? Vai requerer de mim pouca coragem. Hoje eu e você precisamos tomar a palavra do Senhor que diz: tenha coragem. Fala para o seu irmão assim: tenha coragem. Sabe, para você olhar e fazer como Paulo, esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de você, você precisa ter coragem. Não desprezar o pequeno começo, mas ter coragem. Pastor, mas como assim? Jesus certa vez, ele disse para os seus discípulos, e ele preparava os discípulos para um tempo que viria, um tempo que eles teriam que enfrentar, e ele disse para os seus assim: no mundo, vocês passarão por aflições. Então, esta é uma realidade.
Então, ainda que você fale, mas pastor, já passou. Passou, mas hoje você tem que enfrentar outras situações. Amanhã você terá que enfrentar também. A questão agora não é o que você vai encontrar no mundo, mas o que o mundo vai encontrar em você. Porque antes você estava morto, você estava sem esperança, você estava sem Deus no mundo, você não era, sabe, povo de Deus, sem esperança, não tinha alcançado misericórdia, mas agora você é filho de Deus, alcançou misericórdia, e você agora tem Cristo para te fazer andar em novidade de vida. Então preste atenção, Jesus, quando fala no mundo vocês passarão por aflições, ele está falando de uma realidade inerente ao mundo, tanto para ímpios quanto para justos. Nós passaremos. Agora, ele continua dizendo, além da realidade, ele diz o quê? Tende bom ânimo. Em outra versão é tenha coragem. Diga, tenha coragem. Não, mas com esse ânimo aí não dá não. Quem está aqui comigo? Amém? Fala assim, tenha coragem. Fala para si mesmo, tenha coragem. Se você é homem, fala assim, tenha coragem, homem de Deus. Se você é mulher, tenha coragem, mulher de Deus. Amém? Tem algum corajoso aqui nessa noite? Amém? Um homem e uma mulher com bom ânimo. Ele é maioria, porque ele, Deus, é maioria absoluta. Então o Senhor disse, tenha coragem, tenha bom ânimo. Então, essa é a resposta. A primeira condição é uma realidade, mas a segunda condição é uma resposta que eu e você podemos dar diante das aflições e das tribulações dessa vida. E finalmente Jesus fecha dizendo, eu venci o mundo. Diga assim, Jesus venceu o mundo. E se você está em Cristo e é uma nova criatura, quer dizer que Cristo está em você. Então agora você também foi feito mais que vencedores, mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Se Cristo venceu, você também vai vencer. Se Cristo triunfou, você também vai triunfar. Pastor, mas essa é uma palavra de triunfalista? Não, é uma palavra bíblica mesmo. Porque hoje está uma vibe de não pode pregar mais que você vai vencer, que você vai alcançar, porque parece que você virou neopentecostal triunfalista. Para com isso. Nós somos IBA. Ei, som. Deve ser algum tradicional aí que cortou aqui, né? Porque nós somos renovados. E somos renovados bíblicos. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que sempre nos faz andar em triunfo. Está escrito. Não fala isso não, porque é uma mensagem triunfalista, neopentecostal. Para com isso. É Bíblia. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, a vitória não está na sua mão, está na mão de Cristo. Mas se você tiver fé para acessar a vitória que está na mão de Cristo, você já é mais que vencedor. Você pode dar uma glória a Deus? E pode aplaudir o Senhor Jesus. Esta é a IBA. Nós cremos nisso. Amém? Então, o que fazer, pastor? Primeiro, não despreze o pequenos começos. Segundo, tenha coragem. E terceiro e último, para terminarmos, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Amém? Sabe, porque não adianta ficar assim, quando eu era jovem, quando eu tinha oportunidade, quando o cavalo arriado passou. Não vai... Querido, você está em Cristo, hoje é o dia que o Senhor fez, e hoje é presente, o nome já sugere, Deus está te dando presente, Deus está te dando graça, Deus, Ele está renovando a misericórdia dEle na sua vida. Hoje de manhã, quando você acordou, antes dos passarinhos cantarem, Deus já tinha depositado na sua conta a misericórdia dEle, que são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã e elas não têm fim. Que presente maior do que esse? Mas esse presente você não pode gastar no futuro, muito menos no passado. Você tem que gastar quando?
Quando, igreja? Hoje, agora. Como que é em inglês, Samuel? Right now. Amém? Quando que você tem que gastar? Hoje. Hoje. Então, quando você vai aproveitar a oportunidade? Hoje. O passado já foi. O futuro não nos pertence. Sabe, há pessoas que estão presas. Eu estou ministrando aqui para pessoas, eu sei que Deus não colocou essa palavra, sabe, solta para mim nesta noite. Não colocou, porque há pessoas que precisam ouvir. Amém? Você que está recostado aí no colo de outra pessoa, amém, Jesus? Está ouvindo bem aí? Fica firme aí, querido. Isso, aí, porque senão dorme. Amém? Jesus. Depois vai tacar a culpa no pregador. Passou sua voz de slow motion, aveludada, eu dormi. Não, mas você está tentando também, encostando no... Nem casado ainda, está lá assim. Vamos adiante, amém? É mais forte do que eu essas coisas, né? Aproveite as oportunidades. Quando? Quando, igreja? Por quê? Porque amanhã, o ontem e o amanhã não nos pertence. Agora, existem pessoas que estão aprisionadas com o passado? Sim ou não? Poucas ou muitas? E talvez existem algumas delas aqui. E hoje você está aqui para ser desaprisionado do seu passado. Você está aqui para romper com o passado. Você está aqui para não mais ficar lamentando, lamuriando, dizendo, sabe, ou talvez olhando para o passado como se ele fosse grande demais. Alguém disse também, se você olha para o seu passado e acha ele muito grande, talvez é que você não está fazendo o suficiente hoje. Nós temos que fazer o nosso presente grande também. Como? Crendo, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Ele deposita essa misericórdia na nossa conta. Sabe, existe uma determinação que nós precisamos. Então, não olhar para o passado, para não estarmos aprisionados. E eu estou falando para você hoje que está aprisionado no passado, no nome de Jesus, isso vai cair por terra, romper essa cadeia, você não vai ficar manietado, não vai ficar aprisionado, acorrentado, os grilhões vão cair no nome de Jesus. Você vai ser solto para viver hoje, de acordo com a vontade de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. E outra coisa, pastor, o meu problema não é nem muito o retrovisor, o meu problema são os binóculos que eu fico usando, que ficam apontando para o futuro. Então há pessoas que ficam aprisionadas no passado, mas há outras que ficam hipnotizadas com o futuro. Sabe como que é? Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ser, amanhã eu vou entrar no curso de Libras, amanhã eu vou me apresentar para servir na igreja, amanhã eu vou melhorar meu casamento, amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã eu vou fazer diferente lá em casa, amanhã eu vou trabalhar com excelência, amanhã eu vou acreditar. Amanhã não nos pertence. Não fique hipnotizado com as coisas do amanhã, porque não nos pertence. É hoje. É quando? É quando? Hoje. Aproveite as oportunidades. Pastor, mas eu não estou vendo oportunidades, eu estou vendo dificuldades. Ei, você está enganado, que toda dificuldade é a oportunidade de você ver manifesto o poder de Deus na sua vida. Não, eu vou repetir, talvez o delay demorou um pouquinho. Você está dizendo para mim que você está vendo só dificuldade. Você fala, pastor, você disse para eu aproveitar as oportunidades, mas eu só vejo dificuldade. É que você não entendeu. Dificuldades são as oportunidades de você ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Amém, igreja? Então é a oportunidade de você virar a chave, de você mudar a sua cultura de escassez e você ressignificar a sua vida na perspectiva, não, mais uma vez eu digo de autoajuda, mas de ajuda do alto, crendo na palavra de Deus. A oportunidade está aí, a oportunidade está aí, nós é que vamos olhar
Se olharmos vendo dificuldades, assim veremos. Mas se olharmos vendo a mão de Deus, todas elas, sem distinção, sejam aflições que passamos nessa vida, tribulações que passamos nesta terra, se converterão em oportunidade, para que nós tenhamos coragem, bom ânimo, fé, e possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? E fechando essa palavra, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5 diz exatamente assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Olha só que tremendo. Não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então você está esperando a salvação: pastor, já sou salvo, já nasci de novo. Mas a salvação em alguma área da sua vida, que você já tinha entregue, está perdido, ficou no passado. Ou talvez você está esperando algo lá no futuro. Ei, eu estou dizendo, na qualidade de pregoeiro da justiça, o Senhor está dizendo hoje: é agora, eis agora o tempo oportuno. Quando? Agora. Pastor, mas não pode ser depois do culto? Não, agora. Agora, se você crer. Já te disse: se creres, verás a glória de Deus. Quando? Quando você crer. Quantos creem aí? Então os que creem, ficam sobre os seus pés e veja a glória de Deus se manifestar na sua vida. Tem algum crente aqui nessa noite? Então começa a verbalizar agora. Começa a orar. Começa a dizer ao Pai a sua demanda. Começa a dizer talvez a sua fraqueza. Começa a dizer talvez aquilo que você ficou tanto tempo preso no passado. Sabe, com um retrovisor, olhando para o passado. Passado de luta, passado de desgosto, passado de perda, um passado que não volta mais. Ou talvez olhando: o passado foi tão bom, bons tempos foram aqueles, eles não voltam mais. O Senhor está dizendo: não subestime, mas também não superestime. Seja agora pronto para receber de Deus a oportunidade, o tempo oportuno. Coragem, e se apegue agora à sua oportunidade. Amém? Você está abrindo os seus lábios, querido? Você está orando? É a sua oração. Abra os seus lábios, verbalize. Ainda tem pessoas olhando para mim. Não olha para mim, não precisa olhar para mim. Não tem nada de bom em mim, não tem nada. A única coisa de bom que está em mim é a palavra que está saindo da minha boca, que eu estou pregando os oráculos de Deus. Olha para o Senhor. Você tem dificuldade, porque você fica devagando, fica viajando, fecha os olhos. A melhor coisa é fechar os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos e fala com o Pai. Fala com o Pai. Fecha os olhos. Fala com o Pai. Fala com o Pai. Você pode falar com Ele agora, Ele sabe. Ele sabe como que você viveu no passado. Ele sabe o que você passou no passado. Ele sabe as lutas, as limitações. Ele sabe que muitas vezes um sentimento talvez de compensação vem no seu coração, querendo: eu poderia, eu esperaria mais, eu fui tão precipitado, eu perdi tempo, eu teria feito outra escolha. E fica se mortificando, fica se martirizando, fica se condenando. Mas o Senhor está dizendo: eu estou fazendo novas todas as coisas. Você está em mim, é uma nova criação. Ouça o que o meu apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, xalarabaxeleremanás. Oh, xalarabaxalarabás. Tua
Quem está em Cristo? Quantos estão em Cristo Jesus? Se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. Se você se identificou com Cristo na morte pelo batismo, mas também agora você se identifica com Ele em sua ressurreição para andar em novidade de vida. Isso pressupõe que você deve fazer como Paulo, se esquecer das coisas que ficam para trás. Passado não pode te prender e não pode determinar a sua vida hoje. Embora você considere os pequenos começos, embora você considere as coisas do passado para não incorrer em erros do passado, mas hoje não é apenas um autoempoderamento, não é uma autodeterminação em falar, eu não vou errar mais, eu vou fazer diferente. Não, é você crer que você tem uma nova natureza, você tem uma natureza recriada, uma semente agora incorruptível, é o que está dentro de você. O passado estava ligado a Adão e sua queda e o seu pecado. Agora você está ligado na nova semente, ao segundo Adão, o último Adão, que é Cristo Jesus. E hoje você pode ter esperança do futuro, sim, porque Ele garante uma esperança e um futuro, porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. E Ele não te condena, Ele não te julga, porque Jesus, Ele não veio para julgar nem condenar, Ele veio para salvar. E o tempo é hoje, a hora é agora, o tempo da oportunidade está diante de você. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O que você vai colocar diante dele? O que você está colocando diante dele? Pai, em nome de Jesus, há pessoas que estão aqui e talvez seguem uma história, um legado, ó Deus, de aflições ligadas ao passado, de perdas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor vá, ó Deus, agora limpando, Senhor. Vai, ó Deus, tirando tudo aquilo que não mais faz parte desta vida agora. Pai, em nome de Jesus, que haja revelação de que são novas criaturas, que elas sejam agora tomadas, ó Deus, com a revelação do Espírito de Cristo, que são novas criaturas. Podem sonhar, sim, mas vivendo o presente, vivendo debaixo da graça, da misericórdia que se renovou nesta manhã, crendo que o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para andarmos em novidade de vida e podermos alcançar as coisas que estão diante de nós e alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, que cai por terra, Pai, todo espírito de escravidão, de cativeiro com o passado, Pai, em nome de Jesus, há pessoas que talvez viveram momentos que estavam servindo ao Senhor, eram disponíveis, fizeram uma obra, mas ficaram amortecidos lá no passado, e de alguma forma olham para trás e dizem, bons tempos foram aqueles, mas não há sabedoria em perguntar assim. Por isso nós também liberamos agora sobre este ou esta, um novo tempo, um novo tempo. Nós cremos que obras maiores virão, nós cremos um novo tempo de oportunidades, nós cremos num novo tempo, ó Deus, onde o Senhor fará muito mais do que eles têm pedido ou pensado. Pai, nós cremos nesse novo tempo, onde o Senhor mesmo será glorificado, porque o Senhor é que é glorificado nas obras que fazemos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. Todos com os olhos fechados, com a mão no seu peito. Eu queria que você orasse após mim, dizendo, Senhor, todos digam, Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé,
em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em tua casa, na tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Amém. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração que nós acabamos de fazer todos juntos, e você se identificou com esta oração, então levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Você que fez essa oração, eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você está dizendo: essa é a minha vida, a minha história, mas é a minha decisão. E você está levantando a sua mão. Eu quero pedir mais um ato de fé. Eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Eu já estou aqui te esperando. Isso, fique de frente para mim, por gentileza. Os consolidadores podem ficar de frente para mim. Você que levantou a sua mão, eu vi mais mãos levantadas. Isso, venha. Isso. Venha, saia do seu lugar. Esse é o tempo da oportunidade. Não é amanhã. Ah, eu podia ter. Não. Não esquece ontem. E também não fique cogitando no amanhã. É hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo de salvação. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, essas vidas. Por elas foi pago um alto preço. E eu creio, Pai, que a vida delas nunca mais serão as mesmas. Porque hoje, o dia que o Senhor fez, essas vidas decidem por Jesus, decidem voltar para Jesus, decidem correr para os braços do Pai. Não importa mais o passado e nem o medo do futuro, importa que hoje eles recebem o Espírito de Deus, o nome escrito no livro da vida, o anel no dedo, sandália nos pés, novas vestes para uma jornada que começa hoje ou recomeça hoje. Nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não fala comigo, porque amém. Essa minha irmã está dizendo que por muito tempo ela negou, mas hoje ela recebeu. Amém. Glória a Deus. Amém. E por isso que vocês receberam ou voltaram para o Senhor, sabe, o coração do Pai continua pulsando por vocês, não mudou, nem pelo que vocês fizeram, nem pelo que deixaram de fazer. Ele continua amando. E a família da mesma forma continua de braços abertos, os irmãos na fé. Vou contar até 3, depois eu gostaria que vocês se voltassem para trás para receber o abraço da família de Deus. Pode ser? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você.
Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Eu quero encerrar com a bênção apostólica, mas nós vamos veicular durante a semana nos nossos grupos um relatório daquilo que o Ministério Amor e Cuidados realizou nesse tempo, né? Em especial ontem, lá no Lar Levi, foi maravilhoso. Domingo que vem, provavelmente eu falo aqui de púlpito, que hoje de manhã e agora à noite nós tivemos esse movimento, né, de muitas programações, mas nós vamos passar essas informações, porque é um ministério que tem feito tanta diferença e tem sido tão abençoado. O ministério, ele conta com as orações de vocês e também com as mãos de vocês, para ajudar na ação social. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.